Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Descomplicando a Contabilidade Pública. Eu sou o professor Valmir Soares Júnior e a gente vai estudar agora algumas noções sobre a NBC-TSP, estrutura conceitual. Comentamos na aula anterior que essa norma ela veio para iniciar o procedimento de aderência aos padrões internacionais de contabilidade aplicada ao setor público, uma sigla em inglês que significa IPSAS, International Public Sector Standards and Boards. O meu inglês é um negócio fantástico, mas essas normas internacionais, as IPSAS, elas estão sendo convergidas aos padrões nacionais, à contabilidade brasileira, para que haja uma sincronia, para que haja um paralelismo entre a contabilidade aplicada aqui e aplicada no mundo todo, tá? E a NBC-TSP, estrutura conceitual, é a primeira norma que foi integralmente traduzida e adaptada à contabilidade brasileira, à situação brasileira, e a gente vai agora tratar um pouco de alguns conceitos que também fazem parte dessa norma. É uma aula um pouquinho teórica também. Eu espero que você consiga firmar os conceitos para que a gente possa avançar para outras partes do curso, inclusive a parte, se você está assistindo o curso de maneira gratuita, eu espero que você adquira o curso para que a gente possa dar continuidade a esse estudo na parte paga e onde a gente vai trabalhar até demonstrações contábeis, tá bem? Então vamos lá, vamos começar. Sobre vigências e revogações, eu tenho que dizer que essa norma, a estrutura conceitual, entra em vigor na data da sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017. A gente comentou na aula anterior, a NBC-TSP estrutura conceitual, ela é de 2016 e ela passou a ter efeitos a partir de 2017. Então perceba, é muito recente, são alterações muito recentes ainda. E nós ainda estamos vivendo o processo de convergência e viveremos até meados de 2022 aproximadamente. E essa norma NBC-TSP, a gente já falou que ela revogou a NBC-T 16.1 e aqui está um trecho da própria norma. Ficam revogados a partir de 1º de janeiro de 2017 a resolução 750, lembra que resolução é essa? Dos princípios. Resolução CFC 1111, a atualização de princípios. Resolução CFC 1282 e a 1367, de princípios aplicados à contabilidade aplicada ao setor público. Essa é a leitura dos princípios, lembra? Eram princípios fundamentais de contabilidade, depois viraram só princípios de contabilidade. Tinha os anexos 2, que eram os princípios na perspectiva do setor público, e tudo isso foi revogado, inclusive dos itens 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 27 e 28 da NBC-T 16.6. Então, a NBC-TSP, estrutura conceitual, revogou uma série de normas, inclusive as que estabeleciam os princípios, porque há o entendimento de que houve a substituição. Como eu falei na aula anterior, a gente tratou de alguns conceitos da norma revogada, porque aquelas informações ainda são válidas, mas elas não foram absorvidas daquela forma na NBC-TSP, estrutura conceitual. Dessa forma, a gente colocou aqui para ter aquela introdução. E agora a gente vai avançar falando da própria NBC-TSP, estrutura conceitual. A estrutura conceitual estabelece os conceitos que devem ser aplicados no desenvolvimento das demais normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, como já falei, as NBC-TSPs. Do Conselho Federal de Contabilidade. O Conselho Federal de Contabilidade é o órgão máximo que regulamenta as normas de contabilidade brasileira, inclusive as aplicadas ao setor público, inclusive para efeitos de aderência aos padrões internacionais, adequação às IPSAS, as normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público. Assim como o CFC emite as normas da contabilidade geral, da contabilidade privada, se preferir chamar assim, o CFC também é quem emite as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. Aí aqui eu faço um pequeno parêntese. Essas normas vocês encontram todas disponíveis gratuitamente e na íntegra no site do Conselho Federal de Contabilidade. Se você quiser agora ter acesso à NBC-TSP na íntegra, vai no seu navegador, vai na sua ferramenta de busca e digita NBC-TSP. Um dos primeiros resultados que vai aparecer é do CFC, Conselho Federal de Contabilidade.
clique nesse resultado, você vai encontrar essa norma gratuita na íntegra e atualizada. Tanto em Word, para você que quer estudar e fazer edições, quanto em PDF, para você que quer só fazer a leitura, tá bem? Então, dica, esses materiais você encontra gratuito na internet, no site do Conselho Federal de Contabilidade. Então, vamos lá. Além disso, tais conceitos são aplicáveis à elaboração e à divulgação formal dos relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público. Aí aqui, NCPG, relatórios contábeis de propósito geral. Essa sigla vai aparecer algumas vezes ainda, as RCPGs. São esses relatórios contábeis estabelecidos nas NBC-TSPs. Relatórios, e a gente tem também demonstrações contábeis ou balanços. A gente vai mais à frente na parte paga do curso, avançar após a terceira aula, tratar também desses pontos em específico. Então, olha só. O objetivo principal da maioria das entidades do setor público é prestar serviço à sociedade. Eu digo a maioria porque existem as empresas públicas, as empresas estatais independentes, que elas atuam no mercado como uma empresa privada. Então, em grande medida, elas não estão para prestar serviço à sociedade. Elas estão lá para competir no mercado e para regular certas áreas de economia. Em vez de obter lucros, isso é a maioria presta serviço à sociedade e não deseja, não age visando auferir lucro, apurar lucros ao final do exercício e gerar retorno financeiro aos investidores. Consequentemente, o desempenho de tais entidades pode ser apenas parcialmente avaliado por meio da análise da situação patrimonial, do desempenho e dos fluxos de caixa. Essa parte da análise dos resultados da administração pública ficam muito claros quando você estuda as demonstrações contábeis, que são as nossas últimas 5 ou 6 aulas. Vamos tratar em separado de todas as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Mas avançando sobre a importância do orçamento público, o governo e outras entidades do setor público elaboram os orçamentos públicos no Brasil. A Constituição exige a elaboração do orçamento anual, lei orçamentária anual, a sua aprovação pelo Poder Legislativo e a sua disponibilização à sociedade. Eu aproveito para fazer um parênteses muito bacana aqui. Eu entrei recentemente para a Uneducar e você já encontra disponível 2 cursos aqui na plataforma. Um de orçamento público, primeiros passos em orçamento público no Brasil. Esse curso está muito bacana. E esse curso de contabilidade, descomplicando a contabilidade pública. Eu espero que você faça os 2, porque boa parte dos conteúdos são tratados com mais cuidado num curso e mais cuidado em outro, porque são matérias que são atribuições específicas de cada área. Mas eu lhes garanto, a realização dos 2 cursos em conjunto proporciona uma formação muito bacana em contabilidade e orçamento. Além de que, muito em breve estará disponível o curso de administração pública. Então, você pode fechar a sua formação, uma formação básica em gestão pública, com os cursos de administração pública, orçamento público, contabilidade pública. Os conteúdos não estão repetitivos, mas eles estão ordenados de maneira a que um curso complemente o outro, tá? Mas vamos seguir aqui. Essa peça deve conter a previsão da receita e a fixação da despesa pública para um exercício esse chamado exercício financeiro, que coincide com o ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então você deve entender que o orçamento público no Brasil ele é instrumentalizado através de 3 leis: PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é a lei que estabelece a previsão da receita e a fixação da despesa, além de algumas exceções que eu explico lá no outro curso de orçamento público, tá? Então, se liga na dica. Seguindo, e sobre a natureza dos ativos e passivos no setor público, se você não é estudante de contabilidade, ativos e passivos são termos que serão mais explicados em aulas futuras. Mas, de maneira rápida, eu posso dizer a você que ativo é o conjunto dos bens e direitos de uma entidade, e passivo é o conjunto das obrigações. Traduzindo mais ainda, ativo é o que eu tenho, meus móveis e os valores que eu tenho de direito de receber, como os clientes que estão me devendo, por exemplo, ou o saldo que eu tenho na conta do banco. Já os passivos é tudo aquilo que eu tenho a obrigação de pagar ou a terceiros, fornecedores, por exemplo, ou a concessionárias de energia, por exemplo, ou a os proprietários da empresa, os sócios, aqueles que detêm a propriedade do capital.
Mas quando se fala de ativos e passivos no setor público, olha só, a principal razão de se manter ativos imobilizados e outros ativos é voltada para, e aí se você tiver com o seu material, dá um destaque aí, ó, potencial de serviço desses ativos e não para a capacidade de gerar fluxo de caixa. Aqui uma grande diferença entre a contabilidade geral e a contabilidade aplicada ao setor público. A contabilidade geral, a empresa mantém os ativos pela capacidade de gerar lucro, pelo uso desses materiais para proporcionar retorno e rendimento financeiro ao negócio. No setor público, não. Se a administração pública mantém um prédio público funcionando, se a administração pública mantém equipamentos hospitalares funcionando, não é visando auferir lucro, é visando prestar serviços públicos. A gente nem vai entrar no mérito de se os serviços são prestados com muita, com pouca, com nenhuma qualidade. A gente está falando da manutenção dos ativos. Os ativos eles são mantidos na contabilidade aplicada ao setor público como capacidade de gerar potencial de serviço. É manter esses ativos, manter esses bens, essas posses, esses imóveis, móveis e equipamentos, pela capacidade que eles têm de gerar atendimento, de gerar serviço público, que, em grande medida, é o principal sentido da existência do setor público, é atender a coletividade, prestar serviços públicos. E a contabilidade vem ajudar a instrumentalizar essa atuação e esse controle. Governos e outras entidades do setor público incorrem em passivos relacionados aos seus objetivos de prestação de serviço. Muitos passivos são oriundos de transação sem contraprestação, e isso inclui aqueles relacionados a programas direcionados a fornecimento de benefícios sociais. Aqui, sobre passivos, lembra, são as obrigações. Então, o que eu estou dizendo? Se a administração pública adquire, aceita uma dívida, contrai uma dívida com o fornecedor, contrai uma dívida com a concessionária, visando prestar serviços públicos. Afinal, a conta de luz, a conta de energia elétrica do hospital, ela tem que ser paga para que o hospital continue funcionando, não porque o hospital dá lucro ao Estado, mas porque o hospital proporciona atendimento à coletividade. Então, só essa pequena diferença que a empresa privada, a contabilidade geral, ela serve para medir eficiência e capacidade de gerar lucro. A contabilidade aplicada ao setor público, não. Ela se debruça sobre o patrimônio público e a finalidade aqui não é lucro. A finalidade aqui é prestação de serviços. Por isso, se você é estudante de contabilidade no setor público, nós não estudamos DRE, demonstração do resultado do exercício. E para todos, a DRE é a demonstração onde se aufere o lucro do exercício. Na contabilidade aplicada ao setor público, não existe DRE. Existe uma outra demonstração que substitui a DRE, mas eu só vou dizer lá na aula de demonstrações contábeis se você adquirir o curso pago na íntegra, tá bom? Vale a pena. Seguindo, só mais um comentário sobre transações sem contraprestação, e eu não sei se ficou muito claro, mas quando ele fala, por exemplo, benefícios sociais, as transações sem contraprestação são aqueles pagamentos que o poder público faz sem que tenha retorno de algum serviço ou de algum material diretamente. Então, o que é uma transação com contraprestação? É a compra de o passivo, a obrigação de pagar pelo fornecimento de uma mercadoria. É uma transação com contraprestação. Exemplo de uma transação sem contraprestação, está aí, é um pagamento de benefício social. A entidade assume esse passivo, assume essa dívida, paga, mas não tem de volta um retorno direto e imediato, ou seja, uma contraprestação do valor que foi pago. Tá bem? Vamos seguir então sobre algumas divergências. Em caso de eventual conflito, e aqui é importante ter esse entendimento, em caso de conflito de alguma estrutura conceitual e outras normas específicas, outra NBC-TSP, hoje elas já são mais de 20, se não falha a memória, prevalecem as disposições específicas nas últimas em relação às primeiras. O que é que eu estou querendo dizer? Que entre a NBC-TSP, estrutura conceitual, que é quem dá a base de tudo, e uma NBC-TSP específica, que trata de um assunto em particular, você deve privilegiar a norma específica. Então, entre a regra geral, que é a estrutura conceitual, e a norma específica, prevalece a norma específica. Isso quando houver divergências. Mas, professor,
tá fazendo tudo agora, tão recente, acontece divergência, são poucas, mas por vezes acontece divergências. Não é nem divergências tão claras, tão absolutas. A estrutura conceitual, ela diz que uma análise pode ser feita de uma forma e a norma específica diz que deve ser feita de outra forma, porque houve uma evolução já. A estrutura conceitual, lembra, foi a primeira norma divulgada. A norma específica, ela já tem uma certa evolução. Então, entre a estrutura conceitual e a norma específica, prevalece a norma específica. Tudo bem? Seguindo, as referências às NBC-TSPs abrangem a NBC-T16 nas partes que essas não foram revogadas ainda. A NBC-T16 ainda não foi integralmente revogada. Ela vai ser, mas até o presente momento, nós estamos em meados do meio do ano 2019, até o presente momento, a NBC-T16 ainda não foi integralmente revogada. Se houver alterações significativas, a gente vai voltar e atualizar aqui. Mas a NBC-TSP, as NBCs-TSPs estão sendo publicadas e gradativamente revogando a NBC-T16. Tudo bem? Seguindo, sobre relatórios contábeis de propósito geral, falamos dele inicialmente, vamos comentar mais um pouco. São os RCPGs. Os RCPGs são componentes centrais da transparência da informação contábil dos governos e de outras entidades do setor público, aprimorando-a e favorecendo-a. Vamos avançar um pouquinho, Os RCPGs são relatórios contábeis elaborados para atender necessidades dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica em determinados grupos de usuários. Então, entenda, os relatórios contábeis não são simplesmente relatórios para atender setores, relatórios para atender pedidos específicos de algum chefe, de algum chefe poder executivo, por exemplo, que quer acompanhar a execução da despesa de capital e da despesa corrente. Despesa de capital e corrente, assunto da matéria do orçamento público. Tem um outro curso aqui de orçamento público muito bom. Mas não são para atender necessidades específicas. Os relatórios contábeis de propósito geral, como o nome já defende, servem para atender aos usuários de maneira geral, indefinida, atender quaisquer um dos cidadãos que desejem buscar informações sobre a execução do orçamento, sobre a contabilização do patrimônio e sobre a prestação de contas dos recursos públicos disponíveis ao chefe do Poder Executivo. Então, esses relatórios, que são quase sinônimos de demonstrações contábeis, a gente vai dirimir bem essa dúvida mais para frente, mas por enquanto, por hora, você tem que saber que existem os relatórios contábeis de propósito geral e que esses relatórios contábeis são fundamentais para o controle e acompanhamento da contabilidade aplicada ao setor público. Continuando, sobre objetivos de elaboração e divulgação das informações, os objetivos de elaboração e divulgação da informação contábil estão relacionados ao fornecimento de informações sobre a entidade do setor público, que são úteis aos usuários dos relatórios contábeis de propósito geral para a prestação de contas e responsabilização. Lembra que eu falei desse termo na outra aula? Accountability. Esse termo é um termo da moda nos últimos anos. Accountability está ligado à prestação de contas e responsabilização, ou seja, o dever do gestor público prestar contas do uso do recurso e ser responsabilizado pelo uso de maneira inadequada. Tá bem? Seguindo, a elaboração e divulgação da informação contábil não são um fim em si mesmas. O propósito é de fornecer informações úteis aos usuários das RCPGs. Então, os relatórios não são elaborados só porque tem que ser elaborados. Os relatórios são elaborados porque é preciso que essas informações cheguem até a coletividade, cheguem até os cidadãos, cheguem até os usuários da contabilidade aplicada ao setor público. Não se faz só por determinação legal, se faz por um objetivo maior, que é proporcionar accountability, proporcionar controle social. Entendido? E vamos lá, sobre usuários das RCPGs. Usuários desses relatórios, eu vou trazer para vocês que governos e outras entidades do setor público obtêm recursos dos contribuintes através de doações, credores por empréstimos e outros provedores de recursos para serem utilizados na prestação de serviços aos cidadãos e aos outros usuários. Essas entidades são responsáveis pela gestão e utilização dos recursos perante os usuários desse serviço. Então, por usuário da RCPG, você pode entender toda pessoa interessada nas informações de consolidação contábil, controle patrimonial e boa gestão fiscal dos recursos.
Aqueles que provêm os recursos também requerem informações que sirvam de base para a tomada de decisão. Nesse caso, você vai ter gestores e todos mais que tiverem poder decisório. Sobre prestação de contas e responsabilização, já falamos accountability aqui, e tomada de decisões. Nós temos governos e outras entidades do setor público devem prestar contas àqueles que provêm os seus recursos, bem como aqueles que dependam deles para que os serviços sejam prestados durante determinado exercício ao longo ou em longo prazo. Aqui, a responsabilidade e o termo accountability ele tem algumas variáveis. Existe hoje a interpretação do accountability horizontal, accountability vertical e accountability social. Então, essa accountability, a responsabilidade de prestar contas e de ser responsabilizado pelo mau uso do recurso, quando houver, ela tem várias dimensões. Para que cada vez mais o gestor público entenda que ele é responsável pela boa gestão e pelo bom uso dos recursos. Para que ele entenda que ele deve ser responsabilizado em caso de mau uso. Por mais que a história passada nos mostre que poucas vezes os gestores públicos são severamente responsabilizados, essa evolução da contabilidade aplicada ao setor público, essa introdução da accountability, especialmente a accountability social, no ordenamento jurídico e contábil brasileiro, é fundamental para que a gente possa modificar esse cenário e que os gestores possam sim ser responsabilizados pelo mau uso dos recursos. O atendimento das obrigações relacionadas à prestação de contas e responsabilização, accountability, requer o fornecimento de informações sobre a gestão dos recursos das entidades confiados com a finalidade de prestação de serviços aos cidadãos e outros indivíduos. Então, estou só batendo na mesma tecla para que vocês lembrem e não esqueça. O setor público não trabalha visando lucro. O setor público trabalha para prestar serviço à coletividade. O patrimônio público ele não existe para gerar renda para o Estado. O patrimônio público ele existe para colocar potencial de serviço em atividade, para que os cidadãos busquem o setor público, o serviço público, seja nas áreas de segurança, saúde, educação, e quanto mais houver, mais que sejam atendidos, porque o patrimônio público serve a isso, serve à prestação de serviço. Tudo bem? Vamos lá, lembretes finais. O objetivo da elaboração e divulgação das informações da informação contábil é fornecer informação para fins de prestação de contas e responsabilização, accountability e tomada de decisão. Então, é o objetivo da elaboração dos relatórios de contabilidade de propósito geral, dos relatórios contábeis de propósito geral e o fornecimento da informação contábil. Beleza? Vamos praticar um pouquinho? Vamos lá, tem questões para a gente praticar aqui. Primeiro, em caso de eventual conflito entre a estrutura conceitual e uma NBC-TSP específica, quem deve prevalecer? E aí, já falei aqui, já comentei com vocês, quem prevalece é a NBC-TSP específica. Lembra, a estrutura conceitual é a base, a norma específica ela é a norma mais apurada, há uma sintonia fina, é a mais atualizada sobre aquele tema. Então ela vai prevalecer sobre a estrutura conceitual. Vamos julgar aqui, certo ou errado. A estrutura conceitual do plano de contas único é fundamental na teoria patrimonialista, que visa a evidenciação dos elementos patrimoniais, a compreensão da composição patrimonial e a demonstração de todos os bens, direitos e obrigações. Essa aqui é um pouco mais abstrata, mas você tem que marcar certinho também, porque afinal aqui está falando do controle patrimonial, da necessidade de demonstrações e das obrigações que a entidade tem para com a sociedade. Então, marca certo, sem medo de errar, porque está dentro do escopo da nossa matéria. Temos mais um aqui, Qual termo pode ser traduzido para o português como? Essa ficou fácil. A responsabilidade com a ética e remete à obrigação, à transparência de membros de um órgão administrativo ou representativo de prestar contas a instâncias controladoras ou aos seus representados. Qual é o termo que fala? Prestação de contas e responsabilização. Facinho. Accountability, marca aí, tranquilo. Questão alternativa correta, letra B. Você não pode errar uma questão como essa, tá bom? Então, chegamos ao final da nossa aula 2. Espero encontrar vocês na aula 3, que começa logo a seguir. Forte abraço e bons estudos.